Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Jó. Eu ia dizer o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, né? Aí alguém iria abrir em Gênesis. Jó, ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Alguns teólogos divergem no autor, se foi Eliú, amigo de Jó, ou se foi Moisés. Mas a cultura judaica diz que foi Moisés. Jó 14, versos 7 até o 9. Amém? Como de costume, coloquemos-nos de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jó, capítulo 14, versos 7 ao 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Até aqui. Deus de graça, Deus de amor, é no nome do teu Filho Jesus que nós agora, com a tua palavra bendita e poderosa aberta diante aos nossos olhos, nós lemos e agora iremos meditar. Senhor, toma, ó Pai, em nome de Jesus, a minha vida, abençoe, ilumine o meu intelecto, o meu entendimento. Espírito Santo, fale comigo, e que eu não seja a primeira pessoa a falar aqui aos meus irmãos, mas que o Senhor venha, Senhor, primeiramente tocar ao meu coração e ao coração de cada um. Pois as minhas palavras somente tocam os ouvidos, mas a tua palavra ela é poderosa, Senhor, para ir no mais profundo íntimo, mudando e transformando até a divisão de juntas e medulas, espírito e alma. A tua palavra é poderosa, fala conosco, nos fortalecendo, nos trazendo ânimo, nos exortando para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos. E é assim também que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Glória a Jesus. Nós temos 4 novos membros, né, na nossa igreja. São os ventiladores. É o primeiro culto que nós estamos fazendo com os ventiladores. Glória a Deus. Eu estou sentindo um refrigério aqui, né? Tá maravilhoso, irmãos, né? Agora não tá aquele, né? Glória a Deus. As irmãs, quando chegaram, o cabelo já voou, né? Para um lado, para o outro. Opa, agora tem que diminuir um pouquinho aqui. E glória a Deus por tudo. Então fica mais fresco a igreja, né? A nossa igreja é relativamente grande, agora está bem ventilada, é um ambiente melhor. Graças a Deus, a igreja, a obra de Cristo, ela vai avançando. A igreja de Jesus, ela nunca retrocede, ela sempre avança. Deus, a ordem dele para o seu povo é avance, né? É marche, vá para frente. Então tudo que nós vamos fazendo, vamos conquistando aqui também na igreja, é para a honra e é para a glória do nosso Deus. E a igreja de Jesus era a igreja que triunfa e que vence. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso em todos os aspectos. Muitas pessoas pensam que uma vitória, né? Ou muitas igrejas são assim, né? Que uma vitória para a igreja é grandes coisas. Para nós, uma vitória é comprar um ventilador e colocar, né? Que maravilha, glória a Deus. Esse é os anjos, né? Ventando aqui. Estou brincando, não é anjo não, é ventilador. Alguém chega na igreja, sente um vento, fala, ai, é a asa do anjo. Não, é o ventilador, né? Que está soprando aí, não é a asa do anjo não. Mas glória a Deus, e que nós possamos continuar com este amor à obra de Deus e em tudo que temos feito para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. O título da mensagem nesta noite é A Esperança. Em meio a um mundo que está vivendo um colapso na saúde mundial,
governos, seja o governo de um país, governo de um estado, governo de uma cidade. Muitos, na realidade, não sabem o que fazer, não sabem para onde correr. Muitas cidades, o sistema de saúde está colapsado, né? Um colapso que já vem de muitos anos. Vi de reportagens quando a gente pega de 10, 15, 20 anos atrás, que a gente já via pessoas morrendo em leitos, em macas dentro de hospital. E algo poderia ser feito, mas algo que não traz, né, muitas vezes voto, que não traz muitas vezes uma boa exposição na política. Esse algo não foi feito. Desvios e roubos e corrupções em todos os âmbitos foram minando e foram retirando esse dinheiro. Entre deputados, senadores, governadores, presidentes, e enfim, muitos levaram e saíram com o bolso cheio, né, as suas peças íntimas cheias de dinheiro saindo embora. Um país que sempre careceu de saúde, sempre teve os pobres, miseráveis. Um país chegou ao ponto de fazer Copa do Mundo, investir em estádios, e não sei se vocês já viram isso, mas tem estádios que construírem para a Copa do Mundo que tem árvores lá de 3 metros de altura. E o dinheiro não foi aplicado na saúde. Mas enfim, um sistema de saúde, quando se fala de saúde, né, de um âmbito geral, as pessoas correndo para baixo, correndo para cima, uns correndo atrás de vacina, outros correndo atrás de medicamento, uns correm atrás de spray, outros correm atrás de soro, para que se apresente uma solução. Economias abaladas, países que eram tidos países fortes, como visto na América Latina, a Argentina era uma das melhores economias e uma das economias mais fortes do mundo na década de 80, na década de 90, e ponto, né, que chegou hoje. Venezuela é um ponto, um golfo de petróleo, e vide que situação que está. Países ricos ou países pobres estão correndo, buscando uma esperança neste exato momento, que é a esperança para erradicar esse vírus, que é a esperança de se ter um controle, de se ter uma resposta mais rápida, de salvar vidas, e tudo isso é justo. Salvar vidas é justo. Mas a Bíblia nos ensina que há esperança, e a nossa esperança não está pautada ou não está simbolizada, mirada num homem mortal, numa coisa, num algo. A nossa esperança ela não é uma esperança abstrata, é uma esperança que ela é uma esperança viva, é uma esperança que nós podemos ver, contemplar. A esperança é Jesus, e a Bíblia ensina que há esperança para nós. O livro de Jó, ele trata de um dos maiores mistérios, e este maior mistério é o sofrimento humano. Assim como a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico que temos sobre a face da terra, assim o livro de Jó é o maior tratado sobre o mistério do sofrimento humano. O livro de Jó, ele é o livro mais rico em filosofia humana. Quando dentro da área da teologia vai se estudar filosofia, né, se estuda, claro, toda a Bíblia, mas tem um foco muito grande sobre o livro de Jó. A riqueza filosófica que há aqui é muito grande. E a pergunta em todo o livro de Jó, se fôssemos resumir, a pergunta é: por que sofrem os justos? Por que o homem justo, o Filho de Deus, por que ele sofre? Essa é a pergunta que entoa, que salta aos olhos na leitura do livro de Jó, que nos mostra. Jó, ele não compreende a causa dessas enfermidades ou dessas calamidades,
Mas o livro de Jó nos mostra que ele permanece com o pensamento de que Deus envia aos homens tanto o mal quanto o bem. E a Bíblia mostra isso, que Deus ele faz cair a chuva sobre o terreno daquele que é mau e sobre daquele que é bom. Deus faz chover sobre a terra do ímpio e sobre a terra do justo. Se não fosse assim, somente os países com a maioria, evangélica no mundo teria bênçãos e os outros seriam. Mas Deus está cuidando. Deus está se revelando também ao homem através do seu cuidado. Muitos falam, sobre o mistério de Deus não aparecer. Onde está Deus? Deus, irmãos, poderia muito bem, e ter escrito na estrela, como disse o Dr. William Craig, ter escrito nas estrelas: eu sou Deus. Ter colocado uma cruz de neon no céu: aqui estou eu. Mas Deus assim não fez. E Jó, ele sabia muito bem disso, que Deus poderia dar tanto mal quanto bem. O pensamento de Jó era que o homem deveria aceitar o mal sem fazer queixa, porque Deus, ele é soberano. Deus, ele pode fazer o que ele quer como bem quiser. Lógico que Deus não age contra os seus princípios, mas tem a soberania de Deus. Deus faz algo hoje e nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender. Deus, ele usou na vida de Jó as aflições para experimentar o caráter de Jó e como meio de revelar-lhe um pecado do qual até então Jó não tinha dado conta, que era o pecado da autojustiça. E na conversa de Jó com seus amigos, isso é declarado. Um dos seus amigos o repreende, não que as falas dos amigos de Jó ali foram inspiradas, mas o escrito das falas foram inspiradas, porque o próprio Deus lá na frente depois rebate as frases desses amigos de Jó. Mas aqui então é revelado o pecado de Jó, a autojustiça. O doutor Meyer Pearman, um dos maiores teólogos pentecostais que já teve sobre a face da terra, ele descreve, que ele era um judeu, ele se converte, foi um pastor cristão, assembleano, foi um dos maiores teólogos, ou o maior nome na teologia da Assembleia de Deus. Ele escreve dizendo isso, que toda esta aflição, ela serve para revelar o pecado oculto de Jó, a sua autojustiça. E muitas vezes, quantos de nós não nos achamos assim, autossuficiente, a autojustiça, porque eu mesmo me justifico? Não pode ser desse modo. O livro de Jó revela que há esperança para o servo do Senhor. Ele revela dentro deste livro, porque cada livro da Bíblia mostra Jesus, e no livro de Jó nos revela Jesus Cristo, o nosso Redentor. Quem é o Redentor? Aquele que redime, aquele que salva, aquele que compra, aquele que salvou, aquele que morreu por nós, é Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. E nós devemos entender isso em alto e bom tom, deve ser claro isso para nós, que sem Jesus não há salvação. O caminho que o homem precisa para chegar a Deus é Jesus. Não há outro, only way, somente Ele é o caminho, é o único caminho. Não há outro caminho, não há uma porta secreta que vai se abrir e eu vou entrar nela e bum, vou sair no céu. Não é pelo tanto de Bíblia que eu li, ou pelo tanto de Bíblia que eu estudei, ou pelo tanto de diploma que eu adquiri, ou pelo tanto que eu fiz isso, tanto que eu fiz aquilo. Não, é por Jesus Cristo. Para que o homem se chegue a Deus, para que o homem se achegue ao céu, ele entra por um caminho, o caminho que é Jesus, e esse caminho é apontado levando-nos para a cruz. É o único meio, o único ponto, o único momento, o único caminho, a única direção que pode levar o homem ao céu é a direção da cruz de Cristo.
Quando o homem caminha em passos largos à cruz de Cristo, quando o homem caminha para Cristo, quando o homem caminha para Deus, a Bíblia nos revela que Deus também caminha ao homem para o perdoar. A palavra do filho pródigo é isso. O momento na Bíblia que descreve Deus indo ao encontro do homem é o momento onde Deus vai perdoar o homem. Quando o homem quer voltar para Deus, quer voltar para os braços de Deus, quer voltar para o seu lar. Não há outro meio. Mas a Bíblia revela que há esperança. E que esperança então é essa? É a esperança bendita, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero destacar aqui 4 pontos sobre esta esperança. O primeiro ponto: há esperança para o ferido. Na leitura desses versículos, o verso 7 diz: porque há esperança para a árvore que for cortada, ferida, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, os seus frutos. Há esperança para o ferido. Quantas pessoas, tem até um livro com esse título, Feridos em Nome de Deus. Quantas pessoas não foram ou não são ou não serão feridas em nome de Deus? Em nome de Deus, pastores colocam cabreços, rédeas sobre as pessoas e as seguram de tal maneira que a pessoa, ela pede até bênção para o pastor. O pastor, ao chegar na igreja, a pessoa ajoelha aos pés, ele vai beijar os pés, Habemos, pastor, não habemos, como se fosse não. Quantas pessoas não são feridas, não são dilaceradas por pastores maus, lobos vorazes, como diz a Bíblia. Mas muitas pessoas têm o seu sentimento ferido, a sua emoção ferida. Quantas pessoas que correram para um lado, correram para o outro. Quantas pessoas buscaram a solução, a felicidade, o amor ou o amor não correspondido de alguém e foram feridas, dilaceradas. Emoção dilacerada, o psicológico da pessoa dilacerado, o sentimento dilacerado, as áreas tudo dilacerado. A Bíblia diz que há esperança para aquele que foi ferido. Há esperança para aquele que foi ferido. Há esperança para aquele que está sofrendo. Há esperança para aquele que podaram os sonhos dele. Há essa esperança bendita. Há esperança para os enfermos. Há esperança para os abatidos. Há esperança para os feridos. Nós temos que viver esta esperança. Nós temos que crer nesta esperança. A esperança que Deus vem ao nosso socorro. A esperança que Deus enviou seu Filho ao nosso socorro. A esperança que hoje temos Jesus, o autor da vida, aquele que morreu, e não somente morreu, mas ressuscitou, e apareceu a muitos, e subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, e voltará para arrebatar a sua igreja, e voltará com a sua igreja triunfante sobre os ares, aonde todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, porque a esperança viva é Jesus. Se é algo que tem um nome, tem que ser muito bem definido, é o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem cura, no nome de Jesus a salvação, e o nome de Jesus para nós e para toda a humanidade também é traduzido como esperança viva. Esperança. A pessoa está sofrendo, ela tem esperança que vai melhorar, mas uma esperança não pode ser algo terreno, é uma esperança em Cristo Jesus, o qual pode mudar toda a situação. O homem, na sua incapacidade, a mente limitada, não conhece o seu futuro, não conhece lá à frente, mas Deus conhece, Deus sabe. Deus consola os feridos, Deus consola os abatidos. Está sofrendo? Está sem esperança?
A palavra de Deus, o Senhor fala conosco através da sua palavra, dizendo que Ele nos consola. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 6, diz... Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 6. Mas Deus, que consola os abatidos. 2 Coríntios 7, 6. Deus consola os abatidos. Deus consola os feridos. Deus consola os angustiados. Deus consola aquele que foi abandonado. E um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. O crente, ele não está só. Se você se sente, se você já se sentiu, ou quando você se sentiu, que estiver só, que parece que está lutando, está nadando e não consegue, nós devemos entender isto, que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Porque Ele foi enviado por Deus para nos consolar, para estar junto conosco, nos momentos de mais lutas, de mais enfrentamento, de maior batalha. Ele está conosco, nos consolando, nos curando. Ele pode transformar a amargura da nossa alma, Ele pode tirar o peso de sobre nós e nos colocar paz. E uma paz que não é humana, é uma paz que excede todo o entendimento. O segundo ponto, há esperança para a velhice, ou na velhice, melhor dizendo. Direto você procura na internet algum estudo, alguma coisa, ainda mais nesses dias de isolamento, né? As pessoas não podem se expor, enfim. Muitas pessoas idosas, que já viveram, né, já passaram o seu auge da força, da idade. As pessoas, muitos desses estão abatidos, estão dentro de casas trancafiados. Os filhos não visitam, os netos não visitam, os vizinhos também não visitam, não ligam, não falam, não conversam. E muitas vezes, em meio à velhice, a pessoa está só esperando a morte. Muitas vezes a pessoa viveu uma vida feliz, uma boa vida, mas quando chegou na sua velhice, a pessoa, agora eu só vou esperar a morte, porque para mim já basta, não dá mais, para mim não adianta mais. Ainda que sem ânimo e vigor na velhice, cada um dos crentes tem em si o Deus da esperança, ou tem dentro de si o Deus da esperança, o Deus da alegria, o Deus da paz. Esses irmãos não podem se sentir, né, eu estou só, não, nós não estamos só, há esperança. Eu ouvi um médico dizendo que o isolamento social, e tem até um livro que foi escrito no final da década de 90, que fala que quando você isola uma pessoa, seja em casa, ou seja um isolamento social, você mata esta pessoa. Tem um livro, tem artigos sobre isso, a medicina conhece sobre isso. E a pandemia, ela não traz só o mal da enfermidade física, da pessoa ser acometida por Covid, mas ela traz também esse mal que é o psicológico, da pessoa se sentir trancafiada, sem ninguém. E agora, o que vai ser de mim? Esperança, que é Jesus, está diante de nós. A resposta para um mundo aflito, a resposta para um mundo sem Deus, a resposta para um mundo desesperado, a resposta para um mundo que está angustiado é Jesus de Nazaré, o Galileu, aquele que veio, aquele que viveu, morreu, ressuscitou e vivo está. Esta é a esperança que temos. Romanos capítulo 15, o verso 13, Romanos 15, 13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
abundeis, tenha mais esperança, pela virtude do Espírito Santo que há em vós. O Deus de esperança vos encha de alegria e de paz. Irmãos, nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado é mais do que feliz, é o superlativo de ser feliz, é felicíssimo. Eu sou bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados porque nós temos a esperança viva, nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos a bênção do Altíssimo sobre nós, nós temos Cristo Jesus clamando por nós, à direita do Pai. Nós não estamos sós. Então há esperança também na velhice. Aquele que se sente abatido, fraco, sente sozinho, há esperança, não está só. Para o adolescente, não está só. Para o jovem, não está só. Para o moço, para a moça, não está só. Para o casal, não está só. Para o idoso, não está só. O terceiro ponto: há esperança na morte. Como assim há esperança? Eu tenho esperança que eu não vou morrer, e se eu morrer? Há esperança na morte. O Evangelho é completo, o Evangelho não vem a conta-gotas aqui, só nisso aqui não. O Evangelho é um Evangelho completo. Deus, Ele trabalha de forma completa na vida do homem. Há esperança na morte. Quando um justo morre, ele está sendo galardoado. A morte do justo não é para sofrimento, mas alegria. Até na morte temos esperança. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. É assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Aquela pessoa é tão boa, é tão maravilhosa, falta uma coisa para ela. O que falta? Jesus. Não é que falta uma coisa, falta tudo para ela. Quem tem Jesus tem tudo. Você, irmã, você, irmão, nós temos Jesus Cristo. Nós temos o que o mundo não tem, o que o mundo não pode dar. Nós temos Jesus, a esperança viva. Nós temos Jesus, o Filho de Deus, em nosso coração. Por isso então há esperança até na morte. Provérbios capítulo 14, o verso 32. Provérbios 14, 32 diz: ou pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Esperança que nós não vamos morrer, não vamos ser colocados dentro de um caixão, vai vir uns micróbios lá destruir a gente, e nós vamos virar igual um animal, um cachorro, né? Acabou, não tem mais nada, não. Tem esperança. O fechar dos nossos olhos nesta terra é o abrir dos nossos olhos na eternidade. A vida e a morte estão diante de nós. Nós estamos vivendo e a eternidade está como que a um passo de nós, está como que à nossa frente. Quando nós fecharmos os olhos aqui, nós abriremos os olhos lá. Há esperança para nós. Nós não vamos morrer e virar comida não. Nós seremos transformados, que é uma outra esperança. Há a salvação completa. A salvação completa. Vamos para Deus, os nossos corpos depois serão transformados, um corpo glorificado. Salvação completa para o homem, para a mulher.
Salvação completa para aquele que crê em Jesus, salvação completa para aquele que entrega a sua vida para Jesus, salvação completa para aquele que um dia recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabendo que a fé dele agora não está mais posta em Maria, em João, em José, em Pedro, em ninguém, mas em Jesus, uma fé viva num Deus vivo. Porque muitos têm uma fé viva, mas num Deus morto, e não adianta, tem que ser uma fé viva num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que é grande, que é forte. Há esperança no renovo do Espírito Santo. O escritor aqui de Jó relata: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Tem até aquele louvor, né, do Diante do Trono. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra se envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas, esse rio do Espírito Santo que passa, o rio de Deus, o rio de vida que vai passando, ao cheiro dessa água, quando esse rio passa próximo, ali já há esperança, já há o brotar da vida, já há o brotar da paz, já há o brotar do novo fruto, já há o renovo. O Espírito Santo traz vida, o Espírito Santo traz renovo, o Espírito Santo transforma o homem, o Espírito Santo liberta o homem do vício do cigarro, do vício da bebida, liberta ele da pornografia, liberta ele dos pecados do mundo. O Espírito Santo liberta o homem. Nunca um ser humano vai poder chegar diante de Deus e vai dizer: eu não sabia, porque Deus se revela ao homem quando o homem busca a Ele. A palavra de Deus está escrita: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se todo buscarem a Deus, Deus se revelará ao homem. Deus se revela ao homem pela natureza, pela sua palavra, por Israel. Deus se revela ao homem. Foi assim com Abraão. Em meio a uma nação, em meio a uma família de idolatria, Abraão voltou, e através dele voltou o culto a Deus. Quantas pessoas estão neste momento sofrendo angústias, estão deprimidas? Que o Espírito Santo as alcance, que o Espírito Santo nos alcance, porque ao cheiro das águas deste rio de vida, ele vai brotar no nosso interior. Nós vamos poder andar de fé em fé, de glória em glória, ainda que atribulados, ainda que afugentados, ainda que açoitados, nós vencemos pelo poder de Deus. A igreja vence pelo poder de Deus, não é pelo poder da medicina, não é pela palavra do homem, mas nós vencemos pelo que está escrito na palavra de Deus. É pela unção, é pelo poder, é pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quantas pessoas, basta somente a pessoa dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, basta a pessoa entregar a vida dela para Deus, e ela será renovada
Como disse Davi, renova em mim um espírito reto, um coração contrito e quebrantado, pois não desprezarás. O verbo criar do hebraico é o mesmo verbo que é usado lá atrás, que diz quando Deus criou os céus e terra. Deus pode fazer de novo. A sua esperança acabou, não tem mais esperança. Agora o que vai ser de mim? Há esperança para o ferido, há esperança para o homem, para a mulher, para o jovem, há esperança para quem está no hospital, há esperança para quem está nos presídios, há esperança para quem está na boca de droga, para quem está debaixo da ponte, há esperança para aquele que está com fome, para aquele que está com sede. Há esperança, e essa esperança é Jesus. Esta é a esperança. Aos cheiros das águas do rio de Deus, do Espírito Santo, a esperança, a vida, os sonhos, a saúde, tudo vai se renovar, vai se renovar. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 40, no verso 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Espere em Deus, espere em Deus, coloque a sua vida em Deus, espere no Senhor, tenha a sua força, a sua vida renovada no Senhor. Deus pode renovar a cada um de nós. Aquele que só está em choro, aquele que está em pranto pela dor, pela partida, pela perda de alguém, aquele que está em pranto, em choro, porque perdeu o trabalho, porque a pandemia não deixa as coisas funcionarem, porque está só, porque está se sentindo sem paz, está se sentindo sem esperança. Saiba de uma coisa: espera em Deus, porque Ele vem. É o socorro bem presente na hora da angústia, é o socorro bem presente na hora da tribulação, é o Deus que nos ouve. Este é o Deus que cremos. A esperança é esperançar, é do verbo esperançar, é esperar em Deus. Eu espero em Deus, como disse o salmista. Por que te abates, ó minha alma? Por que te fica aflita dentro de mim? Mas glória a Deus, Jó entendeu isso. Aflição não quer dizer ausência de Deus. A diabólica, eu ia dizer diabética, não é? A diabólica teologia da prosperidade, ela aborda as passagens do livro de Jó. Foi dali que tirou a teologia da prosperidade. As passagens do livro de Jó, onde os amigos dele, veja que a teologia da prosperidade é sem base bíblica alguma, porque ela é fundamentada em cima de argumentos de homens que estavam acusando o servo de Deus. A teologia da prosperidade não é em cima da palavra inspirada de Deus, mas em cima daquilo que os amigos de Jó falaram. A teologia da prosperidade diz que se alguém está sofrendo, é falta de Deus. Se alguém está sofrendo muito, é porque a pessoa está com um pecado muito grave. Se a pessoa está sem dinheiro, é porque ela está endemoniada. Mentira. O Filho de Deus fica sem dinheiro, fica enfermo, sofre, e tudo isso para a glória de Deus. Sabe por quê? Ele quer forjar, trabalhar o nosso caráter. É isso que Deus fez com Jó, e pode fazer conosco. Mas o que Deus fala para Jó é que há esperança, e vai brotar, e como planta nova vai florescer. Quer ter o seu sentimento, o seu ânimo, o seu vigor físico e espiritual mudado? Busque a Deus. Se você antes só sorria, estava de bem, hoje você só chora, clame a Deus. Não é assim? Um pastor amigo meu disse que foi visitar uma família, e chegou naquela casa. Disse que quando chegou ali, ele reconheceu uma senhora que ali estava, a esposa do senhor ali, e ela estava com depressão há mais de anos, trancafiada dentro do quarto.
E diz o pastor, então, ele me dizendo que quando ele começou a orar no nome de Jesus, para que o rio de Deus inundasse aquela vida, né, que é o cheiro das águas, aquela vida fosse avivada, aquela mulher começou a mudar o semblante. Como dizem Provérbios, o coração alegre aformoseia o rosto. O Espírito Santo trabalhou naquela mulher, naquele dia de semana. No próximo dia de culto, aquela mulher estava lá e foi totalmente transformada. A depressão é um mal do século. Deve ser curada, deve ser tratada, deve ser medicada, deve ser acompanhada, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, tudo deve. Mas assim como Jesus cura o câncer, Ele também pode curar a depressão. E eu quero encerrar dizendo que há esperança para cada um de nós. Os irmãos aí de Piracicaba, há esperança para vocês. A vida para vocês. Nós amamos vocês, nós estamos orando por vocês, pela recuperação do pastor Prado, da missionária Renata. Nós amamos a senhora, nós amamos a Ana Daniela, o Lucas. Cada um de vocês se sintam amados e acolhidos por nós, os irmãos de Poços, aqui de Juiz de Fora, porque a comunidade missionária Bereia é uma igreja família. Nós somos uma família em Cristo Jesus, e se um está padecendo, todo o resto padece junto. Saiba disso. Se você está sofrendo, tem muita gente que está sofrendo contigo. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho. Jesus disse lá em Atos: vocês não estão só nessa cidade, eu tenho aí muita gente. Amém? Você não está sozinha, irmão, você não está sozinho. Eu não estou sozinho, nós temos uns aos outros. Nós somos uma família. Nós somos um corpo bem ajustado, totalmente ligado. É o Espírito Santo que vem fazer as ligaduras, é o amor de Deus que vem nos envolver. Se sinta abraçado, se sinta consolado, sinta agora viva a esperança no teu coração. Você não está sozinho nesta guerra. Qual é o teu problema? Qual é a sua luta? O que tem tirado a tua paz? Faça o que diz em Isaías: espere em Deus, Ele vai renovar a sua força. O seu psicológico vai ser saudável. Eu bato sempre nessa tecla. Use, toda a armadura de Deus, e mais o capacete da salvação, porque o capacete, é ter uma mente saudável. Não é pôr um capacete, não, é ter a mente saudável. Deixa Cristo reinar na sua mente, assim como reina no seu coração. Amém? Eu quero encerrar. Já são 7h26, nós temos que ir aí para casa. O toque de recolher é às 8 horas. Feche os seus olhos. Senhor, como anjo desta igreja, como ministro da Tua palavra, eu oro pelas vidas. Eu oro pelos que aqui estão, aqueles irmãos que não puderam vir, aqueles que estão acompanhando agora pela internet. Deus de graça, Deus de amor, abençoe a cada um, Senhor. Alcance as vidas, alcance as famílias. Visita a igreja e cada membro da igreja de Poços de Caldas, os missionários Carlos e Juliana, a família deles. Visita cada um que está nos assistindo ali. Visita, Senhor, em nome de Jesus, lá em Piracicaba, o pastor Prado. Visita neste momento ele lá no hospital. Nós estamos nesta luta junto com ele, ele não está só, e nós elevamos a vida dele diante ao Senhor. Visita o nosso amado pastor, ó Pai. Visita a missionária Renata, a Ana, o Lucas. Visita os missionários lá em Piracicaba, os obreiros, cada membro da CMB em Piracicaba. Que os irmãos se sintam neste momento amparados e consolados por Ti. Senhor, vai com providência, vai com bênçãos, ó Deus, sobre a cidade de Piracicaba. Visita os leitos, visita os hospitais, muda o cenário daquela cidade, ó Pai, em nome de Jesus. Visita os nossos irmãos aqui em Juiz de Fora. Continue abençoando a nossa igreja. Continue, Espírito Santo, dando crescimento, dando fortalecimento, dando uma semana de bênçãos e de vitória sobre cada vida, sobre cada coração. Em nome do Senhor Jesus assim oramos e assim te agradecemos.
amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus seja louvado. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Não somos nada. Que Deus te dê uma semana abençoada aí pela frente, em nome de Jesus. Abençoe tua família, teu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora encerrar. Mas eu quero, também orar, porque não deu para orar. Eu quero chamar aqui, nós vamos orar. Vai ficar um ali, um aqui, um cá. 3 aniversariantes, 1, 2, cadê a Estherzinha? 3. Vou orar por vocês, amém? Esther, vem cá, minha filha. Venha. Vamos orar por eles? Amém? A irmã Ilza, o Fabrício que fizeram aniversário e a Esther. Glória a Deus. Fiquem aqui, por favor. Nós vamos orar por vocês, em nome de Jesus. Senhor de graça e de amor, nós te louvamos pela vida da Ilza, do Fabrício e da Esther. Muito obrigado, Senhor, por estes irmãos que fizeram aniversário neste mês. Que as ricas bênçãos do Senhor repousem sobre eles e que eles possam a cada dia mais e mais andar e estar na tua presença, desfrutar das bênçãos do Senhor. Guarda, livra os teus filhos de todo mal, Senhor. Reveste-os com a tua bênção, com o sangue de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, assim oramos e assim te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quando passar tudo isso, aí todo mês a gente vai ter o mês dos aniversariantes. Vai ter um bolo aí para comemorar os aniversariantes do mês. Que maravilha, Uma Coca-Cola, Uma Coca-Cola de crente aí, bem gelada. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Dê uma semana aí poderosa para cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanharam, em nome de Jesus. Depois de terminar essa like, clica aí em compartilhar. Coloca lá na sua timeline, na sua linha do tempo, no seu history, no story. E vamos abençoar outras vidas. Pai, nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos por cada vida, por cada família. Derrama a tua bênção, ó Pai, sobre cada um. Continue livrando, abençoando, alcançando, ó Pai. E que em nome de Jesus possamos nesta semana ver o agir do Senhor sobre cada um de nós. E que possamos ao longo desta semana testemunhar do teu poder, do teu amor, da tua graça em nossas vidas. Sê com cada um, abençoe cada um, ó Pai. Livra o teu povo, leva-nos em paz, assim como nos trouxeste, derramando mais da tua bênção, mais do teu poder, mais da tua presença sobre cada vida, sobre cada família. Em nome de Jesus oramos e é neste nome que te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e bendita comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas permaneça para todo o sempre. Que todos digam amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.